O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez o programa Conexão Gospel. Deus abençoe por você nos dar a permissão de entrar no enredo do seu lar. Está conosco neste programa presbítero Mauro Facini, da Assembleia de Deus Peniel, do bairro Santa Maria, aqui mesmo em Mococa. Presbítero Mauro, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Fico muito feliz em tê-los aqui no estúdio da TVD. Amém. Vai ser um prazer nós podemos falar do amor de Deus. Mauro Facini, 30 anos, casado, pai de 2 filhos. Pai de 2 filhos. Já há tempos está trabalhando, né, na seara do Senhor, como servo de Deus. Mauro, conta um pouquinho da sua conversão. Como que aconteceu? Como que você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Pastor Ronaldo, primeiramente é um prazer estar aqui, tá? Um prazer receber o convite do Senhor para estar aqui, né? Falar um pouco da história de conversão, de como aceitei a Jesus, né? Quando a gente estudava ainda, né, na escola, a gente tinha um grupo de amigos e nesse grupo de amigos tinha um jovem lá que ele era evangélico, né, cristão, servia a Deus, Que Deus. E ele estava sempre com a gente, mas sempre falando de Jesus, né? Sempre apresentando para a gente os cultos, os dias de cultos e tal. E foi uma formada data ali que me deu interesse. Era um culto de círculo de oração, ou melhor, um congresso de círculo de oração, no dia 28 de novembro do ano de 2011. Foi naquele primeiro convite que eu fui, aceitei a Jesus e estamos na caminhada com Cristo até o dia de hoje, pela misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Mais ou menos a idade da minha conversão também. Com 16 anos. Vai fazer 14 anos agora que eu me converti ao Senhor. Que maravilha. De lá pra cá, sem dúvida, o Senhor foi policiando, trabalhando, você foi líder de jovens. Líder de jovens, líder de obreiros, líder de varões, né? Agora líder de missões, né? E a gente estamos aí lutando pelo Evangelho de Cristo, né? Que é uma causa aí que nós temos que pregar e anunciar aí as boas novas, né? Sendo, como disse Paulo, né? Em tempo e fora do tempo, ministramos a palavra de Deus. Pois o Evangelho, ele não somente informa, mas ele também transforma. Com certeza. O Evangelho transforma e informa. Mauro, esse trabalho de missão que você está realizando junto com a igreja onde você congrega, nos bairros pela cidade, como surgiu esse trabalho? Porque nós sabemos, sim, tem muitos vertentes no campo missionário. Tem a panfletagem, tem o culto público, culto em praça, tem realmente o trabalho com as crianças, com os adolescentes. É uma ampla variedade de trabalhos para nós arrebanharmos pessoas para o reino de Cristo. Sim, o trabalho ele surgiu porque a gente sabe que muitas pessoas têm o desejo de ir na igreja, né, de estar na presença de Deus, mas muitas vezes existem muitas barreiras, né? Elas se programam e nunca conseguem estar lá, né? Na liderança do nosso pastor Alexandre, a gente sempre ia na casa das pessoas fazer o culto, né, na casa nos lares. Só que a gente via que a maioria das pessoas elas não se encaminhavam para a igreja após essas visitas, né? Para ser discipuladas depois. Para continuar ali servindo a Deus, né? E a gente vê nas pessoas o desejo, né? Só que não tinha como prosseguir, né? Então a gente, em vez deles virem até a igreja, a gente levou a igreja até eles, né? Então a gente formaliza o convite e formalizando o convite para eles, a gente faz o quê? A gente monta a data, horário e dia e a gente monta a tenda na porta da casa deles e toda a congregação vai participar do culto na casa deles, né? E assim ficou mais fácil de poder semear o evangelho dentro das famílias. Porque aí você tem toda a igreja trabalhando junto, você tem
músicos, pessoas que têm o seu talento ali, o seu dom para cantar. Sim. Você tem um corpo de obreiro que pode, né, direcionar um abraço, direcionar uma palavra amiga. Porque sempre tem nas famílias jovens, né, senhoras, então cada departamento ele entra com uma função, né? O líder de jovens vai falar com os jovens, as irmãs vai falar com as irmãs, os varões com os varões, e assim facilita o trabalho da igreja, né? Sei, e você mesmo tem ministrado a palavra nesses cultos, a maioria das vezes, ou tem dividido o trabalho? Eu e mais um irmão, né, o presbítero Davi, que está na direção desse trabalho. Então a gente sempre, a gente troca, um dia eu, um dia ele, dirigindo o culto, e às vezes a gente traz algum pastor da região, né, que trabalha com missão, que tem o jeito de ganhar almas, né? A gente conhece por aí, então a gente traz eles para poder pregar a palavra de Deus ali. Sem dúvida, temos que usar todas as ferramentas, com certeza, que o reino de Deus nos proporciona para ser usada, para que almas se rendam, conheçam a Cristo, né? Se identifique com o ministro, se identifique com a igreja de Cristo. Sim. Porque eu digo que hoje nós temos um público cristão, né, de todas as vertentes, para que sejam usados por Deus para ganhar almas. Isso, influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas. Ganhar almas para o reino de Cristo. Isso é fundamental, né? Porque eu acho que a igreja, dentro de 4 paredes ali, ela vai funcionar, mas ela não vai conseguir ganhar almas, né? Porque as pessoas mais machucadas e feridas, elas não estão ali dentro, né? Elas estão no campo lá fora, né? Esperando alguém semear a boa palavra e elas receberem essa palavra no seu coração. Isso é gratificante, você poder semear a palavra de Deus e ver pessoas falando, olha, o pastor, o ministro estava falando comigo. As necessidades, né? Isso. Realmente a palavra revelada, alcançando vidas. E isso é um trabalho da igreja, presbítero Mauro, sendo uma igreja com janela, olhando, não para olhar as coisas, né, do mundo e trazer para dentro da igreja, mas olhar a necessidade. Sim, conhecer, né? Isso, conhecer a necessidade e agregar na vida dessas pessoas. Saber da necessidade e poder ajudar em cima daquela necessidade, né? Para depois não ouvir do próprio Senhor Jesus que ele teve fome, a gente não deu de comer, teve sede, a gente não deu de beber, né? Que nós venhamos ouvir do Senhor Jesus que ele teve sede, que ele teve fome, que ele tivesse nu e a gente deu comida, deu de beber, né? E deu vestes, né? Que a gente possa fazer, porque aquilo que a gente faz aos pequeninos, a gente faz para o próprio Senhor, né? Então isso é muito gratificante. Sem dúvida. Olha, e esse trabalho vocês fazem semanalmente? Esse trabalho ele acontece de 2 a 1 vez por mês, né? A gente está tentando agregar aí, né, por conta dos horários, né? Nem todos os irmãos podem estar toda semana, então a gente já agenda com antecedência para todos se programarem e estar lá. Mas mais para frente a gente quer fazer 1 vez por semana. Sem dúvida, a igreja ativa, trabalhando na seara do Senhor. Isso, fazendo o id de Cristo. Com certeza. Às vezes nós falamos, id por todo mundo. E às vezes o mundo atravessando a rua da nossa casa. Com certeza. Falando para o nosso vizinho, sendo um propugnador, um propulsionador da boa notícia, que é o Evangelho. Às vezes mesmo até dentro da nossa própria família, né? Sem dúvida. Sempre tem alguém ali precisando ouvir a palavra de Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, tive o privilégio de ganhar meu pai para Jesus, meu tio, meu avô, minha avó, né? E isso traz uma marca para a gente, né? Algo para a gente continuar, né? E a gente vai continuando aí propagando o Evangelho. Fique conosco, até o próximo bloco. Tem mais de Deus para você. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania.
Loja 1 e Loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com um bate-papo, uma conversa sadia com o presbítero Mauro Fancini, da Igreja Assembleia de Deus Peniel, no bairro Santa Maria. Presbítero, e o desafio é grande, né? Porque a seara, ela é extensa, e como você disse agora há pouco, faz o culto no lar, faz o trabalho. Esse trabalho, agora vocês têm um nome, né? Tem, o nosso trabalho é Reino em Movimento, né? O da igreja, e o local onde faz é Tenda da Bênção. Tenda da Bênção, Reino em Movimento. Isso. Que maravilha, que poder propagar mesmo ali o evangelho, né? Trazer o movimento para dentro da igreja, né? Fazer aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, sair para fora, né? Sair de para fora e trazer, né, as almas que estão perecendo aí para a presença de Deus. Sim. Nesse decorrer desses últimos anos da sua caminhada, você já está com quantos anos de conversão? Você vai fazer 14 anos. 14 anos de conversão. Você tem ministrado, você é um pregador itinerante também. Sim. Tem ministrado nas igrejas aqui locais, região. Sim, pela misericórdia de Deus a gente tem andado aí, né, nas regiões, aqui dentro da cidade, pregando a palavra de Deus. E o interessante, pastor, é que quando eu me converti, assim, recentemente mesmo, nos primeiros dias, né, aquele negócio do primeiro amor, né, de querer fazer, de querer conhecer, e eu tinha o interesse de estar reunido ali na obra de Deus, né? O senhor conheceu o pastor Alexandre Nogueira, e na época ele era o nosso pastor, e eu ia como porteiro da igreja, eu abria igreja, fechava igreja, né, arrumava ali o templo para receber os irmãos. E na hora da limpeza, que na época era minha mãe, minha namorada, que a gente ia lá limpar, né, eu pregava para mim mesmo, entendeu? Não tinha ninguém, não tinha público, não tinha ninguém, mas era uma forma minha de colocar aquilo para fora, né, a vontade de pregar, que eu via os jovens pregando, eu tinha o desejo de ministrar a palavra de Deus. Então, enquanto elas estavam fazendo a faxina, eu estava pregando, né, para elas ali, e foi fluindo, foi acontecendo. Colocando o talento em prática, sem ter a presença do público. Isso, porque muita gente quer o altar, né, quer o holoforte ali, né, as câmeras apontadas para ele, mas o evangelho, na verdade, ele é pregado fora das câmeras, né? Tem um homem que diz, um sábio diz que pregue o evangelho e, se for preciso, aí sim use palavras, né? Que eu acho que, além de pregar, é viver esse evangelho genuíno de Cristo, né? Sem dúvida. Isso é muito bom, nós procurarmos viver, né? Como disse o próprio Tiago, irmão de Cristo, não sei somente ouvinte, mas praticantes da minha palavra. E esse é o desafio também de uma igreja atual, de uma igreja contemporânea, que é realmente vivermos a palavra de Deus e termos Cristo, né, não somente em nossas palavras, temos Cristo também em nossas ações. É verdade. Tá? Mas esse é o desafio em todo lugar. Eu vejo que o programa, a mediatização, né, da religião chegando no lar das pessoas, são a palavra de Deus, é o evangelho também, é uma missão, presbítero Mauro. Com certeza. É uma missão, porque as pessoas estão recebendo esta palavra, esse nosso bate-papo, e Cristo está trabalhando na vida delas. Sim. Está sendo alcançada. E nós precisamos de pessoas que realmente estão ativas, ministrando a palavra de Deus, alcançando também os telespectadores, as redes sociais, com programas que vão fazer discípulo, que vão fazer história, né? Que vão mudar vidas, vão mudar circunstâncias. Com certeza. Vai fazer tudo novo, porque essa é a especialidade de Cristo. Com certeza. Fazer tudo novo. Presbítero Mauro, deixa uma palavra para os telespectadores, tá? Que você trouxe do coração de Deus uma revelação. Quero deixar aqui, pastor, vidas. o livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 16, né? Versículo de número 31, que diz assim: e eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e sua casa. Gostaria de trazer uma palavra aqui, meus irmãos, a respeito de crer no Senhor, né, e receber a salvação, né, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, né? O Evangelho está sendo pregado, ele está sendo anunciado, né, Pastor Ronaldo? Muitas Sim. oportunidades, né? Muitas pessoas hoje, através da internet, através da televisão, através do rádio, né, sempre pregando a palavra de Deus e anunciando esse Evangelho. E da mesma forma que aconteceu com aquele carcereiro, quando ele viu o milagre de Deus sendo operado, né, as cadeias se caindo, né, as portas se abrindo, no primeiro momento ele pensou em quê? Em tirar sua própria vida, né? Mas a partir daquele momento que ele viu que todos os presos estavam no lugar, ele viu que foi um milagre, que foi uma obra divina, e prontamente ele quis o quê? Conhecer a Jesus e receber a salvação na sua casa, né? E os homens de Deus ali disseram para ele: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E essa mesma palavra que eu quero dizer para você que está nos ouvindo hoje. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e toda a sua casa. O momento que a gente vive hoje, às vezes, é um momento de angústia, um momento de tristeza, né? O nosso dia a dia é muito corrido, né? E às vezes tudo aquilo que a gente programa, na maioria das vezes não acontece, não dá certo. E por certas vezes a gente chega a se frustrar, né? Dizer em desistir, em parar. Mas a palavra de Jesus para a nossa vida hoje é essa: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Como eu estava comentando com o pastor Ronaldo, né, minutos atrás, eu tive experiência dentro da minha família de ganhar o meu pai para Jesus, ganhar o meu tio que era deficiente, que já partiu no Senhor, né, ganhar o meu avô, teve internado, e após a internação dele, ele voltou com uma sede de conhecer a mais de Cristo, né, a sair daquela vida que ele vivia, e ele veio conhecer a Cristo, batizou nas águas, aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a experiência mais perto que eu tive por esses dias, eu gostaria de compartilhar aqui, pastor Ronaldo. Sim. É um tio meu, né? Ele faleceu a semana passada, na segunda-feira, com 67 anos de idade. E ele bebia muito, sabe? E ele bebia e a própria bebida acabava com ele. Meu Senhor. Os vícios. Pelo menos por 50 anos da sua vida ele foi escravo da bebida, né? Vivia jogado, né, pelas ruas, pela sarjeta. E sempre que eu encontrava com ele, ou na casa dele, ou pelas ruas, ou até mesmo ele achava onde eu estava na igreja, ele ia, né? Ou meu sobrinho está aqui. E ele falava para mim: Deus tem uma obra na minha vida e ele vai cumprir essa obra na minha vida um dia. Né? Que fé, né? Isso é fé. E ele ali, bêbado, caído, né? Às vezes a maioria da sociedade não dava nada para ele, né? Pelas formas que ele vivia, a forma que ele fazia. Só que há 8 meses atrás, pastor, ele tomou a decisão. Ele parou de beber, né? Parou com aquela vida que ele vivia e veio servir a Cristo com a gente, né? Era o primeiro a chegar nos cultos, era o primeiro a estar na casa do Senhor. Quando a gente não ia por motivo de trabalho, no outro dia ele já estava ligando, preocupado porque a gente não estava na igreja, né? E passado agora, depois de 8 meses servindo a Deus, tendo uma vida de comunhão com Deus, o Senhor o recolheu. E sabe o que eu acho interessante nisso, pastor? Para mim finalizar aqui, é que as últimas palavras dele, sentado com meus outros tios, foi a respeito da missão, foi a respeito da obra de Deus, maravilha, foi a respeito do que Deus tinha feito na vida dele. E os outros irmãos dele não servem a Cristo, não são cristãos, né? É lindo isso. E ele anunciou ali, nas últimas palavras dele, o Evangelho de Cristo, né? E passado ali 2, 3 minutos, ele veio a falecer no mesmo local, né? E isso eu quero deixar uma palavra para você aqui e finalizo aqui. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Tem almas que é o pastor quem vai ganhar pregando, tem almas que sou eu quem vou ganhar ministrando a palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, mas existe almas que é só você que pode ganhar. Amém, meus irmãos? Amém. Que maravilha, o Senhor é fiel e Ele continuará falando conosco. O presbítero Mal dirige uma oração especial para os telespectadores. Amém. Para o Espírito Santo de Deus alcançar
a vida de cada um de vocês através desta palavra e deste testemunho de vida. Amém. Gostaria de fazer uma oração junto com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a cada vida, Senhor, que vai assistir, que vai ouvir, Senhor, essa oração. Nós te pedimos, Senhor, entra na casa, entra na família, entra na saúde, Senhor. Meu Pai, vai dissipando, Senhor, todo o mal, vai quebrando todas as barreiras, Senhor. Meu Pai, talvez essa vida que está pensando em desistir, pensando em parar, pensando em retroceder, meu Pai, que a Tua força, que o Teu ânimo, Senhor, venha ali encontrar e que ela venha achar graça, Senhor, perante o Senhor, ó Pai, e viver uma vida, Senhor, acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Meu Pai, entra com a cura, entra com a libertação, entra com o renovo. Ó Espírito Santo, dê força a essa vida, para que ela não desista, para que ela não pare, mas que ela avance, Senhor. Cuida da casa, dos planos e dos projetos dela. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Deus abençoe, Muito Presidente obrigado. Paulo. Deus abençoe por estar aqui nos estúdios da TVD. Fique conosco até o próximo programa do Conexão Gospel. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre esteja contigo e com toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.